Olá, amigos internautas! Espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta. 50, 60, 70, por aí vai. Porque este é o canal do Coroa. Portanto, este é o canal da melhor idade. Este é o canal do homem que tem histórias para contar. E se nós temos histórias para contar, hoje nós vamos contar a história de uma seleção chamada Seleção do Dorival. Uma seleção que, se você não estiver bem, com a saúde em dia, de repente você passa mal. Porque nós tivemos um jogo contra a Venezuela. Com todo respeito ao país, ao povo venezuelano, ao futebol venezuelano, mas nós, torcedores raiz, nós sempre vimos seleções brasileiras estraçalhar seleções venezuelanas. Em todos os tempos passados, poderíamos dizer. Jogar contra Bolívia, Equador, Venezuela, digamos num ditado popular que era café pequeno, ou em outras palavras, simples demais. Mas hoje o que se vê é uma seleção que joga com a Venezuela, empata, e você ainda tem que ouvir o treinador dizer que foi um futebol franco, foi um futebol em que merecíamos, foi um jogo em que merecíamos melhor sorte. Mas a sorte não entra em campo? Ou entra? Não seria a eficiência? A eficiência que se adquire nos treinamentos? Ou será que essa seleção não está treinando como deveria? Uma seleção de jogador que, porque é o melhor do mundo, mas perdeu o título de melhor do mundo. Tudo bem, jogador maravilhoso, jogador habilidoso, veloz, realmente chega lá e resolve no seu time. O seu time, sim, está jogando um bom futebol há muito tempo e merecia, sim, concorrer. Não vou tirar o seu destaque de forma alguma. Jogador que realmente tem jogado um grande futebol. Mas chega na seleção e a gente não entende se é preciosismo. O que acontece com determinados jogadores que chegam na seleção e o seu futebol de repente se apaga? Seria esse o caso desse nosso jogador, mas ele é apenas mais um exemplo de como a nossa seleção está talvez mal servida. Por que será que esses treinadores só buscam jogadores que jogam na Europa? Será que aqui no futebol brasileiro nós não temos talvez 2, 3 seleções de jogadores maravilhosos, que bem treinados, com um conjunto em dia, realmente pudessem chegar numa eliminatória, num torneio, jogar para ganhar mesmo? Cadê esses jogadores aqui do futebol brasileiro? Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. E mesmo nos times de menor expressão, nós temos craques, a gente vê jogadores maravilhosos. Mas não tem tempo de treinar, a seleção não teve tempo, o calendário não ajuda. Poxa, tudo na vida, no mundo, tudo existe com planejamento.
Você não consegue dar um passo se não for planejado. Em todas as circunstâncias, desculpem, a coisa só funciona com planejamento. Se não se planeja, a vaca vai para o brejo. Então, que se fosse feito um planejamento para que essa seleção tivesse tempo para treinar. Tempo para treinar. Repito. Porque qual é o campeonato mais importante para uma seleção? Mundial? Não é o Mundial? Mundial. Ou seja, a Copa do Mundo. É o campeonato em que jogam as seleção do mundo inteiro contra si. Ou seleções do mundo inteiro contra si. Uma contra a outra, evidentemente. Esse é o campeonato mais importante. E essas seleções se reúnem para fazer esse campeonato quando? Esse campeonato só existe de 4 em 4 anos. É a Copa do Mundo. E que tamanha visibilidade dá para um país disputar e, evidentemente, ser campeão de uma Copa do Mundo? Agora, por que não se faz um planejamento? Por que não se faz um calendário em que dê oportunidade para que essa seleção possa estar fazendo o seu treinamento, para pegar o seu conjunto, para que essa seleção dê liga? Por que não se investe realmente numa seleção de um Brasil considerado talvez o celeiro de craques do mundo? Sempre foi assim. Tanto que essa seleção é formada só praticamente de jogadores que jogam fora do Brasil. Mas aqui dentro está cheio de jogadores craques em todas as posições. E aí vá-se lá para Europa, fora, correr atrás de jogadores, não que os daqui já não estão com a vida maravilhosamente feitas financeiramente, mas os jogadores estão lá na Europa, jogadores famosíssimos, vistos pelo mundo inteiro, disputando campeonatos de visibilidade enorme. E esses jogadores assim, já com a fama que, como tem alguns aí, que até já deixam subir a cabeça e veem a seleção apenas como um desafogo, como mais um patamar para que eles venham desfilar, digamos assim, a sua vida maravilhosa de milionário, que venham para as câmeras, que venham como se fora um ator no palco para representar o seu personagem, e esquecem que o futebol é jogado, que o futebol se faz dentro de campo, 11 contra 11. E esquecem que tem toda uma nação brasileira torcendo por eles, vibrando o tempo inteiro e querendo que eles façam o melhor, que eles doem suor de sangue, para que essa seleção brasileira chegue lá e estraçalhe o adversário, como tivemos tantas outras no passado, seleções campeoníssimas. O futebol brasileiro sempre esteve em alta e hoje nós somos obrigados a ver uma seleção empatar uma eliminatória para uma Copa do Mundo com o futebol venezuelano. E aí você vai ver as entrevistas dos jogadores, treinador,
E o treinador simplesmente diz que foi um jogo franco, que o Brasil merecia melhor sorte. E você pega jogadores experientes que, na minha modesta opinião, já não deveriam mais estar nessa seleção, ou pelo menos numa seleção que realmente tivesse os melhores jogadores do país. Jogadores ultrapassados chegarem a dizerem que, porque a gente sabe como é que é o futebol na América do Sul. Poxa, se sabe, por que não superam o adversário? Se conhecem tanto assim, por que não superam o adversário? Então a gente fica vendo desculpas, fica minimizando a situação e não assumem que realmente essa seleção, se é que pode se chamar, é uma seleção, um junta-junta, com todo o respeito aos profissionais que lá estão. Mas nós temos jogadores que não eram mais para estar numa seleção realmente considerada a seleção do futebol brasileiro. Nós temos jogadores reservas dos seus times, que inclusive são convocados fora, que estão jogando lá fora, numa posição, e chegam na seleção, quer que ele, às vezes, estava entrando até como titular, numa posição que lá fora ele não joga no seu time. Seleção de jogadores contestadíssimos. O torcedor está aí na rede social o tempo todo cobrando. Fulano não é jogador para a seleção, fraco demais. Mas parece que não aceitam críticas. Parece que são os donos da razão. Ou será a famosa panelinha? Eu sou amigo de fulano, tenho que levar ele para a seleção. Então, infelizmente, hoje, evidentemente, a maneira de falar já tem um tempo. Entra um treinador, coloca outro treinador e não muda. Não muda a filosofia. Filosofia de jogo, evidentemente, que futebol, estamos falando de futebol. Futebol tem que ser treinado. E parece que essas seleções que estão se formando aí há um bom tempo não estão treinando. Volto a repetir. Se vir com essa ideia de porque não tem tempo, não teve tempo, não há tempo hábil para se falar bonito, então que se planeje. O objetivo não é chegar numa Copa do Mundo, não é ser campeão do mundo como o Brasil sempre foi. Então que arrume tempo, que refaça o calendário brasileiro, para que realmente haja tempo hábil, como os grandes, talvez poderia até se dizer, filósofos do futebol gostam de dizer, porque não houve tempo hábil. Poxa, então que se arrume esse tempo, que se busque esse tempo, que façam esse tempo acontecer, porque nós temos uma seleção aí que corre até risco de ficar fora de uma Copa do Mundo, mas volto a repetir, será que não seria mais interessante que realmente ficasse fora para chegar lá e fazer como tem acontecido nas últimas Copas do Mundo? Vexame total. E com esse futebol aí, a gente sabe que, infelizmente, a tendência é se classificar para a Copa do Mundo, chegar lá, vai dar vexame outra vez. Pena dos pobres torcedores, menos entendidos de futebol, que vê uma seleção dessa
chegar a uma Copa do Mundo e vão para frente da televisão, infelizmente sofrem bastante. Sofrem bastante porque não entendem e vão pela paixão. E vão pela paixão. Mas é um caso para se pensar, para se repensar, para que a gente possa, pelo menos, aí, digamos que talvez futuramente, ter uma seleção que pelo menos a gente possa acreditar que possa mudar, mas do jeito que está, fica difícil. Fica difícil. Não está tendo futebol suficiente. Se não se ganha aqui na América do Sul de seleções consideradas fracas, como que vai chegar uma Copa do Mundo e competir de igual para igual com as europeias? Ou para não se dizer com a própria Argentina, que é da América do Sul, evidentemente. É difícil para a gente, torcedor, ficar diante da televisão. E eu creio que eu, como muitos de vocês, também já estão nessa vibe de nem se importar tanto mais com o jogo de seleção há um bom tempo, porque é só decepção. Seleção rima com decepção, infelizmente. E essa não é a verdadeira face, verdadeira cara do futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre foi visto pela habilidade, pelas conquistas, futebol vencedor. E infelizmente estamos vendo seleção com o nome de treinador, porque a gente fica até sem graça de falar que a seleção brasileira foi seleção de um, agora é seleção do outro, porque eles aqui formam essa seleção. Infelizmente estão formando muito mal. Então, empatar com a Venezuela é... Qual é a palavra? Qual é a palavra? A gente se perde. A gente se perde no raciocínio até. Porque a gente, nós, coroas, torcedores, raiz, que vimos esse futebol brasileiro vibrar em muitas outras Copas do Mundo, nós ficamos estupefatos de ver uma seleção jogar futebol tão pobre como está se jogando nos últimos tempos. Jogadores medíocres, de repente se sentirem os reis. Mas a gente sabe que, infelizmente, jogadores também são seres humanos e é muito dólar, muito euro envolvido. E de repente, aí mexe mesmo com a imaginação do ser humano mais frágil, mentalmente falando. E esquecem que estão jogando por um país inteiro. Esperança existe? Sim. Sempre existe a esperança de que um dia possa melhorar. Por enquanto, a palavra é futebol brasileiro. Lamentar. Aqui, canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.